O atleta é movido pela linha de chegada. O artista é movido pelos aplausos. O gato é movido pelo rato. O amanhã é movido pelo hoje. O trapezista, pelo risco. O surfista é movido pela areia. Uma geração é movida por uma ideia, várias ideias. E a Fiat é movida por você. É cada um dos brasileiros que move a Fiat a ser líder de mercado há 9 anos. Por isso, a gente quer saber o que te move. Fiat, 35 anos. Movidos pela paixão. Movidos pelos brasileiros. Todo mundo só fala na First. E todo mundo só fala na First, você já sabe. Agora chegou a hora de saber por quê. A First é a única escola certificada a aplicar os exames TOEFL e TOEIC, que garantem que o aluno certificado tenha o conhecimento para estudar, falar e se comunicar em inglês para uso internacional. TOEFL e TOEIC, só na First. Acesse firstidiomas.com. Procure a unidade mais próxima. Todo mundo só fala na First. Olá, estamos chegando com mais uma edição do JN Notícias. Você confere agora uma entrevista com o vereador Rodrigo Nunes, do PSDB, a nossa repórter Amanda Collor. O vereador falou que está sendo perseguido politicamente. Confira a matéria. Nós conversamos agora com o vereador de São Roque, Rodrigo Nunes, que vai falar a respeito da representação enviada pelo PSDB através do Conselho de Ética do partido. Rodrigo, boa tarde. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a sua vinda até a nossa redação para falar sobre esse assunto, que foi noticiado pelo Jornal da Economia na semana passada, e nós gostaríamos de saber se a sua defesa já está pronta. Na verdade, a defesa já foi até entregue, né, ao partido, ao presidente do partido, e bastante tranquilo, né, porque realmente é uma representação bastante vaga, que eu nem sequer me preocupei com isso, porém, dentro do estatuto pede que eu faça uma defesa e assim... Na verdade, você teria 10 dias para envio dessa defesa, mas você resolveu antecipá-la. Fiz antecipado, fiz a defesa, fiz a entrega da defesa antecipada, até por conta da simplicidade de que foi para fazer. Certo. E como que quando você recebeu esse documento do Conselho de Ética do PSDB, ficou surpreso? Como que você se sentiu? Surpreso e não, né? Por conta de que já esperava alguma atitude para que tentassem fazer com que eu deixasse de falar ou até mesmo cumprisse as regras de alguns membros do partido. Então, eu, como eu disse, fiquei surpreso por realmente receber, mas eu já esperava que viesse algum tipo de punição por eu votar contra alguns projetos e apontar algumas irregularidades e algumas coisas que eu não compactuo dentro da administração pública. Que, por sinal, o prefeito Efanil também é do mesmo partido que você, né, vereador? Justamente esse é o motivo maior da representação, onde eles vêm citando que eu não acompanho o partido nas votações. Então eu quero deixar claro para todos que o partido sequer houve uma reunião para planejar o que seria de melhor para o município. Nunca aconteceu isso desde que eu fui eleito, desde que eu sou membro do partido. A não ser para tratar de algumas situações políticas antes que eu fosse eleito, e pós-eleito só fui convocado algumas vezes no gabinete quando era de interesse do prefeito votar alguns projetos específicos, de interesse 100% do prefeito, nenhum do município. E então eu, a partir daí, não tive essa como que eu posso dizer, não compactuo com essa maneira de fazer política. E passei a realmente ter uma opinião própria, né, e não dizer amém. E aí, a partir daí, eu tive algumas represálias, essa é uma delas. Então você acredita que, na verdade, esse documento enviado seja através de perseguição política? Não só acredito, como tenho certeza, porque outros membros do partido PSDB também já votaram alguns projetos contra, porém não receberam nenhuma notificação, né, dessa maneira, e é bem notório. As atas e as votações são todas públicas e registradas, então é muito fácil a gente olhar na Câmara
todos os vereadores que votaram contra e a favor das últimas votações, e vão ver que também outros vereadores do partido PSDB também votaram contra alguns projetos. Então, fica bem claro realmente isso aí. Ok. E, vereador, conta para nós, o partido PSDB, através do Conselho de Ética, já leu a sua defesa, mas deu algum parecer? Não, ainda eu não tive nenhuma posição do partido. Sequer fui atendido o telefone, algumas vezes, inúmeras vezes tentei falar com o presidente do partido, não atendeu meu telefonema, então eu não tenho posição nenhuma do partido com essa situação. Ok. E se caso você for expulso do PSDB, você não perde a sua cadeira na Câmara Municipal? Continua legislando, mas sem partido? Como que funciona? É exatamente isso. Se eu pedir para sair do partido, aí sim eu perco minha cadeira. Eu sendo expulso do partido, eu não perco a cadeira. Eu sou um vereador sem legenda. Mas aí nada impede que você se filie a outro partido? Nada impede que eu seja filiado em outro partido. Então é uma situação até adequada para a política nacional, porque seria injusto com os que estão no cargo, né? Quem é o presidente do partido, vice, os suplentes poderiam fazer uma força política para tentar tomar a cadeira, para realmente fazer a vontade política daquele quadro, algo muito próximo que a gente tem hoje aqui na cidade. Ok. Rodrigo, e como que a população, os seus eleitores, receberam essa notícia? Você tem sentido algum apoio por parte dos seus eleitores, da população favorável? As pessoas estão repreendendo a sua atitude de denunciar o Poder Executivo como você afirma? Como que você está sentindo isso? Realmente eu tive inúmeras ligações e pelas ruas também fui parado, muitas pessoas solidárias ao meu trabalho, o meu posicionamento. Então muitas pessoas ligaram, foram até a minha casa, me procuraram, sendo solidário realmente ao meu posicionamento. Falou: olha, Rodrigo, você tem que seguir firme, porque essa é a posição que, se todos os políticos realmente tivessem uma posição como a sua, enfim, e são as palavras da população. E então eu fico bastante tranquilo, como eu disse, eu não tenho nada, não devo nada a ninguém, então por isso estou muito tranquilo e vou continuar realmente apontando as irregularidades. Tem algumas irregularidades muito sérias que eu vou trazer a público, eu vou lutar muito pelo município, e não vou deixar realmente de fazer o papel que a população me elegeu para que eu faça, para que realmente eu defenda os interesses da população e não de uma sigla e não de uma pessoa. Ok, Rodrigo. Chegou ao nosso conhecimento também um documento, uma notificação via cartório de registro de títulos e documentos, onde a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, ela notifica você, Rodrigo Nunes de Oliveira, a respeito da sua casa. Esse documento foi assinado em 14 de janeiro de 2011 e naquela data você teria 30 dias contados a partir do recebimento da notificação para que regularizasse a edificação da sua residência. Como que funciona isso? Eu queria que você nos contasse. Se isso não acontecesse, eles iam demolir minha casa. Exatamente. Segundo o documento, afirma isso mesmo, sob pena de ajuizamento da competente ação demolitória e demais medidas que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento da lei. Rodrigo, em off, você falou pra gente que em nenhum momento desrespeitou essa lei citada na notificação. O que previa essa lei e o que houve efetivamente com relação à construção do seu imóvel? Bom, essa lei, ela pede que o imóvel construído, quando tem uma janela, ela tenha um afastamento de 1,5 metro da divisa, quando tem uma janela. Quando não, ela pode ser construída na divisa. No meu caso, esse imóvel que eu adquiri é uma casa de madeira usada, e aí ela tem umas medidas já prontas, ela veio pronta a casa. E aí eu tive que colocar, não com 1,5 metro, com 90 centímetros da divisa. Porém, a mesma lei, ela diz que se o vizinho não se opor num prazo de 5 anos, ou então der um documento assinado que não se opõe a essa medida, não tem o menor problema. Essa mesma lei rege isso. Porém, eu recebi esse documento, gasto dinheiro público, um dinheiro que as pessoas pagam imposto, para me notificar, para
para tentar fazer com que eu ficasse quieto. Isso é muito óbvio, dizendo que ia demolir minha casa. Se eu não desmanchasse minha casa em 30 dias, eles iam lá demolir a minha casa. Isso é um documento oficial, público, está registrado em cartório, e que é muito notório realmente a tentativa de fazer com que eu ficasse quieto, né, deixasse de realmente falar a verdade para a população. Então seria, no caso, uma maneira de assustá-lo? Porque muitas pessoas, quando eu mostrei isso, da minha família, tudo, ficaram assustadas, com medo de realmente eu perder o único bem, né, que eu trabalhei a vida toda para conquistar, e logo vinha a prefeitura demolir. E eu realmente sequer fiz a defesa disso aí, porque é um documento sem valor, né, porque a própria lei que pede isso tem esse outro parágrafo. Então sequer eu fiz realmente a defesa, sequer eu dei valor, porém fica muito notório a maneira de oprimir aqueles que realmente querem fazer com que a cidade de São Roque seja mais igual. Segundo o documento, consta que a lei complementar é a número 40/2006 e desde janeiro de 2011, quando o vereador Rodrigo Nunes recebeu a sua notificação do cartório de registros de títulos, nada aconteceu mais. A sua casa está no lugar, em ordem, ninguém a demoliu. Não, de maneira nenhuma. A casa está lá, até porque, como eu disse, a própria lei também dá essa liberdade de que o vizinho realmente, não se opondo, pode emitir um documento, e assim é o qual eu mesmo tenho. Esse documento assinado e reconhecido firme pelo vizinho, que não se opõe a 40 centímetros de diferença, não que eu subi em cima do terreno dele. É isso que é para deixar claro. Em nenhum momento eu entrei no terreno de ninguém, simplesmente coloquei a casa, a lei pede 1,5 metro, eu coloquei a casa 90 centímetros, isso tudo dentro do meu terreno, né? Então, porque tem janela. Então, realmente fica muito claro esse tipo de atitude, que a cidade acha que tem pessoas assim, isso fica provado o que tipo de política é feito. Então às vezes eu pergunto, isso aí deve ser bastante ético dentro do partido, dentro da política onde o prefeito toma as atitudes. Então eu fico me perguntando se isso não cabia uma representação ao Conselho de Ética do partido e até mesmo a expulsão, porque isso não tem o menor cabimento um tipo de pressão como essa. Tá ok, Rodrigo. Muito obrigada por ter vindo até a redação do JE para falar sobre esses casos. Imagina, eu que agradeço o espaço, é muito valioso para que a cidade de São Roque tome conhecimento da política que nós vivemos hoje no município e pense 2 vezes na hora de votar nas próximas eleições.